Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Bem-vindos! À segunda etapa do Circuito Adventure Camp 2019. Esse ano a gente está se dedicando ao máximo para vocês, para levar para lugares lindos, paradisíacos. E dentro desse contexto a gente também conseguiu levar uma etapa para dentro do Parque Estadual Juqueri, que acontece nesse próximo sábado, dia 10 de agosto de 2019. Para quem não sabe, o Parque Estadual do Juqueri é o último remanescente de cerrado da região metropolitana de São Paulo. É um lugar muito especial, com visuais incríveis, que dá para desenvolver uma bike muito legal, né, Zô? Com certeza. Parece que você está pedalando na região de Brasília, parece região da Chapada dos Veadeiros. É bem interessante o parque. Legal. Então, relembrando que sábado a largada das provas acontecem às 10 horas da manhã lá no parque. Então, largada no sábado às 10 horas, dá tempo tranquilo de você se programar. A partir de hoje, que você está visualizando esse vídeo, o mapa e o Racebook já estão disponíveis para download no site Adventure Camp. Mas relembrando apenas uma questão, o mapa na escala nova de 1 para 25 mil, ele precisa ser impresso no tamanho A3, que são 42 centímetros por 29 centímetros. Então, só relembrando isso, para você ter uma escala correta e melhor visibilidade do seu mapa durante a prova. Lógico que chegando no sábado, na recepção, você também vai ter um exemplar do seu mapa na escala 1 para 25 mil. Que você pode retirar lá na hora, mas vai ficar um pouco corrido para você plotar e desenvolver a estratégia. Por isso que a gente já indica que você faça o download e programe, desenvolva a sua estratégia de equipe para a prova de sábado. Aproveitando também para agradecer a Jeep, nosso parceiro aí nas aventuras 4x4. E agora eu vou começar falando da corrida light. Vou ser bem breve. A corrida está bem rápida. Todos, antes da largada, devem deixar suas bikes na área de transição. Todos da corrida light. Que é na própria arena. Na própria arena. Então chegou, estacionou, checa se a bike está com pneu bom, se está com água, deixa a bike direto na área de transição e vai fazer a sua recepção lá junto para pegar a sua camiseta, enfim, o número da bike, etc. Legal. Em seguida, a largada às 10 da manhã vai ser em formato comboio, onde logo após 2 minutos depois da largada, todos cruzaremos o asfalto em segurança. A gente vai fazer o monitoramento, mas todos juntos vão cruzar o asfalto em comboio e vai seguir para canoagem. Depois de cruzar o asfalto, a gente reagrupa e larga todo mundo de novo, aí tá valendo? Não, direto. Direto. Cruzou o asfalto, tá valendo. A gente quer compactar a largada que em 1 minuto todos cruzem o asfalto. Então Legal. Vai ser um comboio meio rapidinho, mas vai acontecer um comboio. Você pode largar correndo também a pé. Que o comboio vai ser atrás do quadriciclo vermelho da organização. Exatamente. Legal. Sigam o Diling, que é o nosso socorrista oficial. Legal. Chegando do outro lado, as duplas retiram o seu duck e remam em direção a um PC, e esse PC vai terminar na represa, em uma das margens, e de lá você já vai sair caminhando pelo parque para voltar e retirar sua bike. Uma vez retirada a bike, você segue para o pedal, que é lindo dentro do Parque do Juqueri. Novamente, hidratem-se e fiquem atentos ao calor. Vai estar sol no fim de semana, né, Gambá? Exatamente. Hidratem-se bastante. Então, ao passar pela arena, peguem mais água. A gente vai ter lá o sistema de hidratação, na tenda de hidratação com frutas também. Esteja bem atento a essa condição climática. Apesar de nós estarmos no inverno, o Parque do Juqueri tem pouca vegetação de árvores, é mais nas grotas, nos vales fundos, e ele é um parque de cerrado que é aquela vegetação baixa. Então o sol vai pegar sim, e fique atento quanto a isso. E depois, no meio da bike, você vai deixar a bicicleta em algum momento, subir no ponto mais alto do parque, que é o Ovo da Pata, voltar, pegar sua bike e voltar para a arena e cruzar a linha de chegada. A prova light, ela tá entre 27 e 28 quilômetros em seu total, mas fiquem bem atentos na estratégia de equipe.
Alguns PCs vocês escolhem por onde ir e isso vai ser determinante. Então fiquem bem atentos e façam uma ótima prova. Agora a prova dos 50 km, Gambá. Legal. Relembrando também que a prova Pro de 50 km, tanto para quarteto, duplo ou solo, também larga às 10 horas da manhã de sábado, no dia 10 de agosto. A largada acontece de bicicleta, em primeira modalidade, que vocês chegam até o PC1, deixam a bike num determinado ponto do PC1 e seguem para um rogueme. Atenção que os PCs 2, PC3 e PC4, eles não estão com a coordenada no Racebook. Portanto, vocês vão chegar no PC1, deixar as bikes e lá vai estar detalhado o tipo de coordenada e o lugar desses PCs para vocês cumprirem a pé. Se vocês quiserem fazer o PC 4 primeiro ou 3 primeiro antes do 2, aí está liberado. Então o PC 2, 3 e 4 não tem ordem e vocês vão receber a coordenada lá no PC 1. Voltou para o PC 1, que depois virou PC 5, vocês pegam a bike e seguem com destino à prova as outras modalidades. Relembrando que é obrigatório já vocês levarem o colete salva-vidas, porque não vão passar próximo à arena depois que largarem. Vocês simplesmente vão correr a prova toda de colete, leve ele no corpo ou pendurado na mochila. Pelo fato temperatura, calor, indicamos que você possa pendurar na mochila para não ficar tão quente e você desenvolver uma prova mais saudável e mais rápida sem o incômodo do colete. E dando só um break, voltando na prova light, você tem que largar com o colete e depois que você terminou a canoagem e sai para pedalar, você pode deixar o colete, lógico, na área de transição. Exato, que é lá na própria arena, que é bem cômodo para vocês. A prova Pro, ela tá bem rápida, porém ela tem umas transições bem ágeis também. Então a estratégia vai ser tudo. Será que tem trechos que vale a pena pedalar de tênis ou de sapatilha? Vocês que vão escolher. E também na estratégia de navegação de mapa, que está bem interessante. Sempre, em todos os PCs, a equipe sempre completa, porque é uma questão de segurança também. E principalmente alguns PCs que a gente vai posicionar alguns fotógrafos, para a gente gerar umas imagens bem bacanas de vocês. E também algumas imagens de drone. Quando vocês visualizarem o drone durante a prova, dá uma cenadinha para a gente fazer um filme mais legalzinho também, né? É isso aí. Legal. Cuidado, muito cuidado com as descidas de bike que tem no Parque Estadual do Juqueri. Tem algumas descidas com erosão e vocês vão ter o privilégio de pedalar pelo setor A, que é uma área do parque que ainda não é liberada a uso público, mas é uma das áreas mais bonitas e mais preservadas do parque. Porém, nas descidas de bike tem algumas erosões pequenas, então a gente sugere não desce com tudo, vai na boa, porque você está aqui para se divertir e ter uma prova prazerosa, tá bom? Outra explicação, tanto para Light e para Pro, no domingo nós faremos uma etapa do Desafio das Serras Brasil no Parque Estadual do Juqueri. Então nós já teremos algumas trilhas marcadas com umas fitas na coloração laranja. Desconsidere, apenas vá na sua navegação, vão ter trilhas marcadas que não tem nada a ver com a prova de sábado, né, João? Corrida de aventura não tem marcação, essas marcações só estão lá para o dia seguinte, marcações que já estão no parque. Exatamente, então finalizando a bike, você deixa num ponto lá que é uma torre de observação do Parque do Juqueri e desce para pegar o barco, a nossa embarcação inflável Duck, lá na transição de canoagem. Vocês vão voltar um pouco na represa, no braço da represa, para conquistar um PC. Depois vão com destino ao clube da Sabesp, que é onde vocês irão deixar as bicicletas. As bicicletas não, os barcos. Estou comendo bola já. Então deixa o barco e aí tem uma importante situação da prova. Tem um PC no meio de uma plantação de eucalipto nas margens da represa. Então nós aconselhamos que vocês transitem com segurança pela trilha, que tem um gramado próximo ao asfalto da rodovia, que possa atingir esse PC. Não trafegar pelo asfalto, é isso que a gente está pedindo.
E a razão desse caminho, dessa trilha, desse PC, é justamente tirar vocês do asfalto e cruzar o asfalto por baixo da rodovia. Exatamente. Depois de conquistar esse PC no meio dos eucaliptos, na margem, é obrigatória a passagem por baixo da ponte, que é o PC 17, para vocês assinar o PC e também cruzar a rodovia com segurança, que depois, logo do outro lado da ponte, vocês já têm o acesso novamente para o Parque Estadual do Juqueri, numa trilha que nós fizemos a manutenção de limpeza. Aí desta trilha vocês alcançam as bikes e muito cuidado para descer desse ponto do PC 18 para a chegada. É uma descida de estrada de terra bem íngreme, geralmente tem algumas erosões, pedras soltas e principalmente alguns galhos, porque esse percurso tem muito eucalipto que sempre cai alguns galhos, então desçam com cuidado, por favor. Chegando na chegada, parabéns, vocês completaram mais uma etapa. Mais algum aviso, Luiz? Não, apenas se programem para chegar antes no Parque do Juqueri, um pouco antes. Para quem utiliza o Waze, dá para utilizar sim a plotagem como Parque Estadual Juqueri, que ele vai te levar lá. É Avenida Miguel II Lerucci, sem número. É muito fácil chegar e chegando dentro do parque, você vai parar em 45 graus na área de estacionamento, nunca reto. Sempre 45 graus para dar mais vagas de estacionamento para as outras pessoas também. E no sábado, a partir das 8 da manhã, estaremos lá pronto para recebê-los e para mais uma etapa do Adventure Camp. Só quero dar um aviso que é uma oportunidade incrível. No domingo nós faremos a prova lá, que domingo é o Dia dos Pais, faremos a prova também no Juqueri, mas só corrida de montanha. E a gente tem uma premiação muito bacana para todas as categorias. Inscrições para o Desafio da Serra. Inscrições gratuitas para o Desafio da Serra, que acontece nos dias 7 e 8 de setembro, lá no Parque Estadual Intervales. Vamos lá, valeu! Vamos com tudo!